Fala pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam todos muito bem. Primeiro, estamos indo aqui para o nosso segundo episódio, né, dessa playlist que fala de saúde mental. Eu tenho uma coisa bacana para comemorar hoje, eu vou comemorar com vocês. Quando a gente, atendendo a pedido de vocês, começou a desenvolver essa playlist, começamos a pensar nessa playlist, foi por conta da internação voluntária do Whindersson Nunes para cuidar de saúde mental. Ou seja, a gente foi repercutir essa notícia e quando a gente fez essa primeira repercussão, o pessoal veio no nosso chat matando, assim, uma quantidade de pessoas incrível. Foi um vídeo que deu bastante repercussão, pedindo para a gente falar sobre isso, falando sobre problemas mentais, apresentando problemas mentais, falando para a gente de problemas. E aí, quando a gente está falando de problema mental, é bom você já logo de cara tirar esse preconceito que você tem de psicólogo, de que doença mental não existe, de que depressão é frescura, de que ansiedade é frescura, de que síndrome do pânico é frescura. Então já tira tudo isso da tua vista, porque nada disso é frescura. Deu para entender? Pois é, essa playlist que a gente está falando, a gente vai falar disso, como a gente vem lidando com isso no nosso dia a dia. E falei para vocês que eu tinha que comemorar, e o que eu tenho que comemorar aqui? Eu tenho que comemorar o Whindersson saiu da internação. Valeu, meu querido. O Whindersson saiu da internação perto aí de um mês aí, né, desse episódio de internação dele. A gente ficou extremamente feliz de conseguir sair de uma situação em que a depressão tinha quase que acabado com a vida dele, né? A verdade é essa. Ele estava no segundo ou terceiro episódio falando sinceramente aqui, né? Ele já tinha passado por diversos episódios. Vou voltar a falar sobre ele aqui, como é que a gente enxerga esses episódios de depressão do Whindersson. Então a gente tem isso para comemorar. O Whindersson Nunes em casa, com a família, com a mãe, com o pai, bem. E aí fica o meu... Vai que um dia esse vídeo chega nele, né? E vai o meu apreço, vai a minha felicidade, vai o meu afeto, né? O meu abraço afetuoso por ele aí, tá bom? Parabéns, Whindersson, espero que você não retorne. E parabéns também por você ter procurado uma ajuda profissional, de você não ter ficado em casa, né? Nem procurado resolver os seus problemas sozinhos. Parabéns, Whindersson Nunes, por ter conseguido resolver os seus problemas, por já estar em casa com o pessoal. Dito isso, vamos para a vinheta de abertura. Essa vinheta de abertura é o tempinho certinho de você ir lá, se inscrever no canal, dar o seu joinha, né, e ativar as notificações para você receber as nossas próprias produções de conteúdo, tá bom? Vamos nessa, assista a vinheta e a gente já volta com o conteúdo. Pois é, esse nosso bate-papo de agora vai ser sobre a pressão do dia a dia, né? A pressão do dia a dia que todos nós passamos, todos nós somos submetidos a essa pressão invisível, a pressão do dia a dia, né? Lembrando que é o segundo episódio, e aqui a gente já vem para aquela questão do nosso dia a dia, né? A sobrevivência nossa de cada dia. O que é a sobrevivência nossa de cada dia? Essa é uma questão também bem delicada, porque a gente necessita sobreviver, né? Então, vamos falar sobre isso. Conforme eu tinha dito a vocês, nós estamos aí no nosso segundo episódio, já foi o episódio número 1, epidemia de esgotamento. Passa lá, dá um joinha, assiste, e temos aí mais ainda 4 episódios ou 6 episódios, né? Conforme eu sempre falo para vocês, eu só vou saber o total, o fechamento dos episódios exatamente quando a gente estiver terminando a playlist. Por quê? Porque eu sempre fico de olho nos comentários de vocês, e pode ser que eu resolva fazer algum conteúdo extra baseado aí no que vocês colocam para nós.
Pense comigo. Por que é que a gente diz que a depressão é uma doença invisível? É uma doença invisível porque ela não manifesta um olho inchado, ela não manifesta nada, ela não tem uma ferida, ela não cai cabelo, né? Ela não tem uma manifestação externa clara, né? Esse peso nos ombros que a gente sente, que paira sobre nós, essa sensação ruim, é algo que fica dentro de nós e só pessoas muito bem preparadas é que vão perceber isso, não é? Através das nossas atitudes, através das nossas faltas de atitude, porque então as doenças mentais de uma forma geral elas são silenciosas e pegam a gente de uma forma que a gente não está acostumado e vão ficar lá por dentro. Então, salvo a gente manifeste, como essa senhorita aí que está dando o dedo para alguém, salvo a gente manifeste essas atitudes de quem está desmedido, sem um mínimo de cuidado, a gente sai dando o dedo para todo mundo, xingando todo mundo, irritado com todo mundo, brigando com os nossos parceiros sem uma razão plausível e pertinente. As pessoas não enxergam na gente, né? E quando enxergam, muitas vezes podem até pensar que é frescura, que é doença de rico, né? Muita gente fala que doença mental, depressão, ansiedade é doença de rico. E acho que não é. E vou demonstrar para vocês por diversas formas que não é nada de doença de rico. Muito pelo contrário, né? A depressão ela é uma coisa muito séria e que pode levar as pessoas a episódios terminais, né? O que é um episódio terminal? Aquele episódio onde a gente atenta para a própria vida. E eu, como sempre, gosto de trazer exemplos, né? Não sei se você é da minha geração, você conheceu aí o PC Siqueira. É um cara que é um apresentador, um artista, um ator que na década de 70 e 80 ele esteve lá, na década de 80, né? Ele estava na MTV. MTV foi uma das maiores emissoras de programação aberta que a gente teve, programação jovem. E o PC Siqueira foi um cara que, ao contrário do Whindersson Nunes, não procurou cuidados médicos, não procurou resolver seus problemas com ajuda profissional, tentou resolver as coisas sozinho, foi ficando em casa, foi sobrevivendo e não vivendo. Foi sobrevivendo e não vivendo, sobrevivendo e não vivendo, e a pressão invisível pegou ele. Ele teve... E aí houveram alguns episódios, né? Ele teve denúncias policiais de casos onde ele era acusado de mexer com crianças, né? Depois foi feito um inquérito e não foi provado nada contra ele, ou seja, foi uma denúncia fake, foi fake news, ele não tinha nada a ver com isso, de atentado contra crianças. Isso foi levando ele a ficar cada vez mais preso dentro do seu apartamento, foi levando ele a ficar cada vez mais preso na sua estrutura, porque ele não tinha como sair, que as pessoas o acusavam, que as pessoas vinham em cima dele. E aí ele foi ficando cada vez mais recluso, até que ele resolve atentar sobre a própria vida e consegue. Infelizmente ele consegue atentar sobre a própria vida, e que para nós foi uma coisa muito triste, a gente gostava dele. Então ele tinha mais ou menos assim o perfil do Whindersson Nunes, sendo que um cara mais... como é que eu vou explicar para vocês? Ele era um cara mais sentimental, um cara que tinha mais problemas mais sérios, e na presença da noiva, viu? Dentro do próprio apartamento ele atentou com a própria vida. Uma vez ele atentou e a namorada conseguiu evitar que ele atentasse sobre a própria vida. Depois ele tentou mais uma vez e de fato não conseguiu, né? Ele alcançou o que ele pretendia, né? Diante da própria namorada. Então, e aí a gente vai para o que um cara desse, que era realizado, que tinha grana, que tinha as coisas todas
a seu favor, já tinha uma visibilidade na época em que a gente não estava nem falando ainda de rede social, a gente não tinha ainda, ele já era um cara bem sucedido, bem colocado nessas questões. O que é que faltou então para o PC Siqueira? Faltou ele aprender a lidar, não é, com o peso das atribuições do dia a dia. Pô, ele sofreu uma acusação indevida, essa acusação mostrou-se que não fazia sentido. Bora para frente, cara. Vamos ficar pensando nisso muito não, né? Essa pressão que leva a gente ao esgotamento, que adoece as pessoas, não pode nos adoecer, né? E essa sobrecarga de responsabilidade num cidadão normal, que nem precisa ser o PC Siqueira, né, ou nenhum famoso, causa causa um esgotamento, causa um adoecimento, causa sintomas cada vez mais sérios de irritabilidade, de esgotamento, de estresse, de falta de... Como é que eu vou falar? Falta de como lidar com as pessoas, você vai ficando agressivo, você vai perdendo o tato, o jeito para lidar com as pessoas. Então isso é uma coisa que vai, né, essa sobrecarga, essa pressão invisível vai acabando com você e quando você percebe, já era. Você já está lidando mal com seu marido, com seus filhos, com seu gestor, você já está ali uma pessoa irritadiça, que a gente não pode falar nada para você, que você já reage, você vira uma pessoa reativa, você vai descontar isso no trânsito, nas pessoas próximas a você. Então esse esgotamento vai acabando com a gente de forma silenciosa e só se as pessoas estiverem muito próximas a você elas vão perceber isso, porque se elas não estiverem muito próximas a você, além delas não perceberem, elas não vão se importar. Simplesmente elas não vão se importar, porque o que tem? Deixa quieto, né? Ele tá só irritado, ele tá só de mau humor, ele tá só... bicho, não é que ele tá só, né? Ele tá mal nesse episódio aí, ele tá mal. E estando mal, as coisas não fluem. É simples, né? É simples. Então, estando mal, as coisas não fluem e você vai ficar cada vez mais refém dessa situação de estados mentais. Tá aí mais um cara, né, que esse é mais jovem, esse certamente vocês conhecem, porque ele tá na mídia, ele tá aí nos games, ele é o rei dos games, um cara que já pensou também a tentar sobre a própria vida, já pensou muito sério nisso, o Gaules, um cara dos games. Um cara que vive com um problema, já as manifestações dele não são tão, como é que eu vou dizer, tão graves, mas elas se manifestam nos seus relacionamentos pessoais. O Gaules é um cara que nos seus relacionamentos pessoais ele vive atravessando problemas. Né? Ele vive atravessando problemas quando o assunto é relacionamentos pessoais. Vive atravessando problema, né? Sai de um relacionamento, mergulha em outro, sai de um relacionamento instável, mergulha em outro. Então o Gaules é um cara que também tem sérios problemas e já fez internações, já passou por problemas e a princípio não lida tão bem com esses problemas como o Whindersson Nunes, né? E aí uma estatística para vocês aí da Organização Mundial de Saúde, 12 bilhões de dias úteis serão perdidos anualmente por conta de transtornos mentais. A gente já falou aí nos episódios anteriores que 2024 foi o ano que mais a gente teve episódios de adoecimento mental, né? Que a gente teve maior número de problemas mentais e isso só se agrava, isso não alivia, a tendência é que isso fique cada vez pior e a gente adoeça sempre mais e mais até alcançar o colapso de vida, o colapso de trabalho, o colapso de fato. E os mais impactados, né? É difícil a gente pensar um cara com 30 e poucos anos, com tudo que pode conseguir, com dinheiro, com fama, com poder, com saúde, com condição de chegar onde ele quer, onde ele pode. Um humorista, quer dizer, um cara que brinca com a vida, não é?
viver eternamente uma angústia existencial. O que é uma angústia existencial? É aquele cara que não sabe, não encontra o seu ponto de afirmação, não encontra o seu propósito na vida, sofre por isso, vive se auto-questionando, vive se punindo por conta de não saber se está no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Então o Whindersson é um cara que certamente ele vai ter outros episódios aí pela frente de internação voluntária. Não é? Para quem não sabe, a internação em centros de saúde ela pode ocorrer de duas formas, né? Ou de forma compulsória, quando você não quer se tratar e alguém tem que te levar para o tratamento, ou de forma voluntária, quando você vai com as suas próprias pernas para o seu internamento. Então o Whindersson é um cara que vive nesse... Primeiro, um cara que trabalha demais, quando ele não tá dando soco nos outros, ele tá fazendo humor, ou seja, ele tem, né, ele fica procurando algo onde ele se realize, porque ele não consegue se realizar nisso, não consegue se realizar na família, ele não consegue ter um filho porque a menina aborta, ele não consegue ter um relacionamento bacana porque envolve traição, ou ele trai ou a menina trai, então fica sempre uma coisa estranha nesse relacionamento do Whindersson, e a gente não consegue entender, né? Por que é que ele vai se metendo nessa ou naquela outra, ou ele vai... Bom, a angústia existencial aí do Whindersson Nunes, para ele é um problema seríssimo. Né? Comemoramos aí no começo desse nosso bate-papo a notícia de que ele saiu da internação. Mas é um problema que muita gente passa, né? Esse problema da angústia existencial. Já parou para pensar nisso? Quando você procura um propósito na tua vida, você não encontra, você não sabe para que é que você veio no mundo, teus relacionamentos, rotineiramente, os teus relacionamentos não andam, não vão para frente, estão sempre com um problema. Já parou para pensar nisso? Pois é. O Whindersson Nunes é um cara que vive uma eterna angústia existencial, e que pouco provável que ele não vá voltar de novo para as zonas de tratamento. E por que isso que eu estou falando isso, Marcelo? Não, eu estou falando isso porque você não gosta do Whindersson Nunes? Por que você está jogando essa... Não estou jogando nada, estou só fazendo uma constatação, entendeu? Que muito provavelmente ele vai voltar para esses tratamentos porque é uma característica dele. Característica dele. E aí a gente vai pro efeito cascata, né? Sabe quando você põe os dominós assim, todos em pezinhos um do lado do outro, aí você vai e derruba o primeiro derruba o segundo derruba o terceiro. Então o efeito cascata é isso. Muita gente doente, né? Mentalmente doente, muita gente indo pro INSS, tô falando agora de ambiente de trabalho, muita gente que não consegue lidar com as suas angústias existenciais, acaba entrando em ansiedade, acaba entrando em depressão, acaba criando dependências sociais, dependências afetivas, dependências psicológicas, né? Acaba se viciando em cigarro, acaba se viciando em relacionamentos tóxicos. Pois é, saiba, relacionamentos tóxicos também viciam. E essa pessoa vai cada vez mais... gerando coisas com ela que não eram para estar acontecendo, mas estão acontecendo porque ela é suscetível a esses acontecimentos, né? Esses acontecimentos vão pegando ela cada vez mais desprevenida, a sobrecarga vai empurrando ela cada vez mais para o abismo da doença, né? E isso vai levando a ciclos de exaustão, e ciclos de esgotamento, e ciclos de mal-estar, ciclos de irritabilidade, ciclos que você não se entende, né? E aí junta nisso aí as mulheres, né, nossas excelentíssimas senhoras, aí junta nisso os hormônios femininos, os hormônios da TPM, os hormônios de mãe, os hormônios de esposa, né? E a gente vai ficando cada vez mais complicado. Então, o que leva a esses episódios de sobrecarga são várias coisas. Não tem uma coisa só que causa depressão, uma coisa só que causa ansiedade, uma coisa só que causa essa sobrecarga. São várias coisas. Várias coisas. E normalmente a gente vai... Nós mesmos é que somos os causadores dessas sobrecargas, porque a gente vai aceitando cada vez mais coisas sobre os nossos ombros,
A gente vai deixando que as pessoas depositem cada vez mais responsabilidades sobre os nossos ombros, né? Porque vai saindo um, vai saindo outro, uma pessoa pede demissão, uma pessoa adoece e aquelas metas tem que se dar conta, aqueles resultados têm que vir e vão vindo através de troca de atores, né? Fulano caiu no INSS, fulano adoentou, chama outro, distribui a função, redistribui aquelas coisas para quem está na rede dele, para quem está na linha dele e vai indo. Então o efeito cascata vai pegar a mim, vai pegar você, vai pegar todo mundo, mas pega sobretudo os despreparados que não sabem dizer não, né? Vão pegando responsabilidade, vão acatando essas questões e vão ficando cada vez mais doentes, né? Então as pessoas acham que são super-homens e não são. Não somos super-homens, não somos super-mulheres, não somos super nada. A gente adoece, a gente quebra, a gente vira caquinho, a gente vira paciente. Não adianta a gente achar que é super-homem, porque não é nem super-homem, nem super-mulher, nem super-nada. E quando é hora de parar? A hora de parar é quando você começa, de fato, a ser afetado, né? Ou se você não sabe lidar com isso. Então, por exemplo, gosto de falar de mim, né, para não falar dos outros, eu acredito que consigo lidar razoavelmente com isso. Então, por exemplo, faz tempo que eu não tiro férias formais, como as pessoas sempre tiram. Vou ficar 30 dias viajando, vou tirar um ano sabático, ficar sem fazer nada. Eu não preciso fazer isso porque eu já me dei algumas... Como é que eu vou falar isso sem parecer arrogante, nem sem parecer prepotente? Eu já me organizei para trabalhar no que eu gosto, eu já me organizei para fazer o que eu gosto de fazer com as pessoas que eu gosto de fazer. Trabalho com a educação porque eu amo trabalhar na educação, então aqueles episódios que deveriam sequestrar o meu emocional, que deveriam me tirar do sério, eu consigo, não que 100%, obviamente, porque 100% ninguém consegue, mas eu consigo lidar muito bem com esses episódios. Eu consigo ter uma assertividade boa, eu consigo filtrar, eu consigo separar bem o que são os episódios de trabalho, o que são os episódios domésticos, o que são os episódios afetivos. Então, eu consigo ir separando, mas não é porque eu sou super-homem, é porque eu me treinei para isso, é porque eu me preparei para isso, é porque eu enxergo os sintomas em mim mesmo, eu faço uma autogestão de mim mesmo e percebo quando eu estou prestes a ter problemas de sobrecarga emocional, de sobrecarga de trabalho, e vou fazendo as minhas descompressões, vou dando as minhas descargas e vou me livrando do que é excedente dessa sobrecarga emocional e vou conseguindo sobreviver. Sou igual a vocês que estão me assistindo, eu vou sobrevivendo também. Vou sobrevivendo a sobrecarga, vou sobrevivendo a problemas sentimentais, afetivos, problemas financeiros. Eu tenho os mesmos problemas do que você. A diferença talvez entre mim e você é que eu aprendi a lidar melhor com esses problemas, né? Esses problemas hoje eles estão na minha vida de uma forma tranquila. Por quê? Porque eu aceito. Eu não fico lutando contra. Eu tô com pouco dinheiro, eu vou trabalhar, vou me desenvolver mais, vou procurar novas oportunidades, vou fazer acontecer. Meus relacionamentos não estão dando certo. Abre mão do relacionamento que não está dando certo, vai procurar um que dê certo. De repente aquela pessoa não é para você, de repente aquela pessoa não está dentro das tuas metas, não está dentro do que você espera, não se encaixa com os teus compromissos, não te encaixa com os teus propósitos. Então hoje em dia o relacionamento não é uma coisa muito simples de você estabelecer, porque é uma questão de propósito e as pessoas estão cada vez com menos propósitos nessa vida. E a gente fica refém, né, de uma situação que a gente não quer de fato ficar. Esse vídeo já se estendeu aí para 25 minutos, hein? Não era assim que eu queria que ele ficasse, não. Não era para ficar com 25 minutos, não, esse vídeo, tá? Mas já ficou e eu não posso lutar contra ele. Pessoal, de antemão, ficamos por aqui. Queria muito agradecer a presença de vocês nesse episódio, nessa playlist que a gente está trabalhando. Vou anunciar para vocês aqui agora o terceiro episódio, já está gravado.
o que é que a legislação vigente, né, do mercado de trabalho, né, pode fazer pela nossa saúde mental. Existem algumas coisas que estão acontecendo nesse cenário, por exemplo, a respeito de fiscalização, e que a gente vai falar aí nos próximos episódios, tá bom? A NR1, Norma de Regulamentação número 1, do Ministério do Trabalho. O que diz essa norma, por onde é que ela vem e onde é que ela pode nos ajudar, né, a mitigar esses episódios que a gente vem vivenciando, que a gente vem vivendo e que transformam a nossa vida de trabalho, né, nossa vida de empregados, né, porque todos nós somos empregados de algo, de alguém, na maioria das vezes. Quem não é empregado é porque empreende, ou porque é dono, ou porque é herdeiro. Eu, como não sou herdeiro, tenho que trabalhar, tenho que gravar vídeo para vocês aqui sempre. Sou feliz gravando vídeos, gosto de gravar vídeos para mim, sem problema absolutamente nenhum gravar vídeos para vocês. Então, para mim tá tudo ótimo. Bom, vamos para a vinheta de encerramento. Essa vinheta de encerramento, como eu sempre digo, é um presente para vocês. Foi uma coisa que a gente fez aqui com muito carinho. Ela vai partidinha para vocês, né, no começo do episódio e no fim do episódio. Depois, se vocês quiserem, ela tá lá na apresentação do canal. Você pode assistir ela inteirinha. Dê o seu link, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, comente os nossos vídeos, traga o seu amigo, traga a sua amiga que está precisando de uma melhoria, compartilhe os nossos vídeos para quem está precisando de uma melhoria no seu estado mental, para quem está precisando de ajuda, e a gente vai ser feliz assim, tá bom? Muito obrigado, pessoal, vamos para a vinheta de encerramento e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço, até breve, tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.